Nos últimos dias, novas revelações a respeito das pirâmides do Egito podem colocar em xeque tudo aquilo que se acreditava até agora sobre construções milenares. As descobertas recentes revelam a existência de múltiplas estruturas escondidas logo abaixo da Grande Pirâmide de Gizé, alcançando centenas de metros de profundidade e dezenas de metros de largura. Caso isso venha a ser confirmado, sem dúvidas estaremos diante da maior revelação arqueológica da história. E, consequentemente, será necessário reavaliar completamente nosso entendimento sobre o Egito Antigo. Nesse vídeo, vamos explorar tudo aquilo que já foi divulgado sobre essa possível descoberta e analisar como estruturas tão impressionantes poderiam ter sido erguidas. Se esse assunto te interessa, já deixa seu like e se inscreve no canal, caso ainda não tenha feito isso. As pirâmides egípcias sempre despertaram um fascínio e mistério na sociedade moderna, com milênios de existência. Elas ainda hoje desafiam até os métodos de construção mais sofisticados. Foram feitas com enormes blocos de pedras, alguns pesando mais de 80 toneladas. Inclusive, determinadas rochas com câmara do rei foram transportadas de locais que ficavam a mais de 800 km de distância do ponto da construção. Até os dias atuais, não há resposta definitiva sobre a técnica utilizada na edificação das pirâmides. Há várias hipóteses coerentes, mas nenhuma das explicações foi comprovada com evidência concreta. Entretanto, de acordo com algumas informações mais recentes divulgadas pelo pesquisador Filippo Biondi, a Grande Pirâmide de Gizé pode representar apenas uma pequena fração de uma megaestrutura subterrânea muito maior. Utilizando um tipo de radar de abertura sintética, conhecido como SAR, juntamente com um sistema de tomografia Doppler, que é capaz de atravessar centenas de metros de solo e captar alterações com altíssima precisão. Ele conseguiu obter imagens utilizando um software criado por ele mesmo. Esse mesmo equipamento já havia sido empregado anteriormente na detecção de câmaras ocultas dentro da própria pirâmide, que posteriormente foram confirmadas por arqueólogos egípcios. Por isso, essa nova revelação tem sido recebida com menos ceticismo por parte da comunidade científica, embora ainda encontre resistência, especialmente de estudos mais tradicionais, como o egiptólogo Zahi Hawass. Segundo ele, todas as informações seriam falsas e produzidas por um grupo sem credenciais científicas. Ele também afirmou que nenhuma autorização oficial foi concedida pelo governo do Egito para que qualquer instituição conduzisse pesquisas dentro ou ao redor das pirâmides. Porém, considerando que as mesmas imagens captadas pelos satélites localizados a mais de 700 km de altitude, talvez a questão da autorização não seja tão relevante assim. Essas imagens foram apresentadas em uma conferência realizada em Bolonha, no dia 16 de março de 2025, e também publicadas no canal de arqueologia Expedition, no YouTube. Trata-se de um vídeo com quase 4 horas de duração, onde os responsáveis explicam todo o processo de captação e validação dos dados, demonstrando inclusive outros testes feitos em regiões onde já sabia da existência de estruturas subterrâneas, e que foram confirmadas pelos sensores do radar. O levantamento feito na região das pirâmides revela a presença de algumas colunas subterrâneas com aproximadamente 648 metros de profundidade e 30 metros de largura, com um padrão espiralado ao redor. Sem comprovadas, essas seriam as formações artificiais mais profundas já identificadas. Isso indicaria que a civilização responsável por essa construção dominava métodos construtivos muito mais sofisticados do que imaginava até agora. Mesmo com o nível tecnológico atual, uma obra desse porte seria extremamente difícil de realizar, exigindo escavações complexas, reforço estrutural, conhecimento sobre resistência dos materiais, entre outros aspectos técnicos. Para fins de comparação, podemos observar como são construídos túneis de metrô atualmente, escavados com maquinários de ponta, como tuneladoras e explosivos, percorrem longas distâncias, porém geralmente de forma horizontal, e a poucas dezenas de metros abaixo do solo. Já no caso das pirâmides, o que se vê são estruturas escavadas verticalmente, penetrando profundamente em rochas calcárias maciças. Enquanto os túneis modernos têm, em média, 9 metros de diâmetro, essa formação subterrânea abaixo de Gizé parece ultrapassar os 30 metros. E considerando que, na época, não se conhecia pólvora, como poderiam ter escavado tudo isso com simples ferramentas como pás e picaretas? Será que os blocos usados nas pirâmides foram retirados dessas próprias escavações? A maior parte da pirâmide é feita de calcário, o mesmo tipo de rocha presente no subsolo do local. Em vez de terem transportado as pedras por longas distâncias, será que eles desenvolveram um sistema de extração subterrânea com elevação vertical? Talvez o objetivo principal nem fosse a pirâmide em si. Ele poderia ter sido apenas uma espécie de cobertura para algo muito maior. Pode ser que as pirâmides atuem como uma blindagem protetora ou entrada camuflada. Se for isso, temos que reconhecer esse sistema funcionando perfeitamente por milênios. Mas afinal, qual seria o propósito dessas colunas?
estariam conectadas a um nível ainda mais profundo do que já descoberto? Durante a conferência, surgiram diversas hipóteses, que seriam escadas monumentais, sistemas de drenagem de água, ou até mesmo um dispositivo para geração de energia. Claro que tudo isso ainda está no campo da especulação, porém é fascinante imaginar que essas construções podem ser ainda mais complexas do que parecem, e que as civilizações da antiguidade talvez soubessem muito mais do que julgamos possível. Apesar de manter postura cética diante de tudo isso, eu adoraria que essas descobertas foram verdadeiras, e não apenas interpretações errôneas de dados de imagem. E você, acredita nessa possibilidade? Será que as pirâmides representam mais do que simples tumbas de faraós poderosos? Deixe sua opinião aqui nos comentários e me diga também se você quer ver vídeo como esse, abordando o tema sob uma ótica mais técnica. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha curtido. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir até o final. Te espero no próximo vídeo e valeu e até lá.